Nesse vídeo eu vou te ensinar o jeito mais fácil de memorizar as informações e a gente vai utilizar os flashcards. É uma técnica super simples que em menos de 5 minutos você aprende e o treinamento dela é inexistente. Você consegue entender e aplicar quase imediatamente. Mas se você é novo aqui no canal, eu te ensino a estudar e a dominar qualquer assunto através de práticas autodidatas como essa do vídeo de hoje. Se os assuntos que eu te explicar nesse vídeo e em tantos outros que eu tenho aqui no canal forem do seu interesse, considere se inscrever. Você precisa saber de algumas coisas antes de começar a usar os flashcards. A primeira coisa é que o flashcard é uma técnica de recuperação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente parte do pressuposto que você já estudou, você estudou o assunto A, sei lá, matemática. Eu estudei a matemática, fiz as anotações, e aí eu criei o flashcard, tá? Criei ali os flashcards. O que é flashcard? São pedacinhos assim de papel, frente e verso. Criei ali o flashcard e aí agora, no outro momento, eu vou sentar para revisar esses flashcards. Então esse aí é a vida útil, digamos, do flashcard. Aí eu preciso adicionar uma outra coisa. Por quê? Porque quando a gente fala assim de vida útil do flashcard, normalmente a vida útil dele, do flashcard físico, assim, é 1 ano, tá? Você coloca uma data na parte superior do flashcard, uma data, tá? De criação, para que quando passassem ali um ano, 12 meses por aí, você possa ou jogar fora ou ainda fazer uma renovação, né? Estudar aquele flashcard, ver se vale a pena manter ou jogar ele fora, refaz o flashcard e por aí vai, beleza? Feito essa introdução, deixa eu te passar aqui um passo a passo. Então vamos lá, um pedaço de papel com a pergunta na frente, onde essa pergunta te faz pensar nas respostas que estão descritas na parte de trás. Ou seja, você precisa gastar uma energia criando uma pergunta que faça você pensar na resposta que está lá atrás. Por quê? Porque existe essa coisa chamada testing effect, que é o quê? Que é uma maneira de você revisar as informações ou praticar a informação no mesmo momento onde você está revisando. Como assim? Você vai praticando, você tem perguntas, você responde essas perguntas de cabeça ou refletindo, né? E aí, imediatamente você vira o flashcard e já tem a sua resposta. Aqui, por exemplo, você tem alguns mapas mentais sobre química. Esse aqui é o mapa mental que eu estou te falando. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, uma pergunta sobre os organismos ou sobre a organização. Eu tenho 2 categorias principais. Me diga quais são? E aí tem a categoria unicelular e a categoria pluricelular, tá certo? Outra pergunta seria, em organização existem 2 categorias, a unicelular e a outra. Me diga qual é essa. E aí eu tenho que lembrar que é a pluricelular, beleza? Então aí tem o quê? Há uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem que é uma tentativa que você faz de decorar essa informação, porque você deixa um espaço vazio para preencher esse espaço. Mas a vantagem é que quando você tentar, se você fizer um esforço extra, você vai ter uma pergunta que vai falar sobre unicelular e pluricelular e você pode. Mas o que é esse unicelular? E o que é esse pluricelular? E qual que é a importância disso? Porque aqui no meu mapa mental tem aqui, o unicelular tem a ver com os átomos. E aí o átomo se junta com a molécula, forma as estruturas e organelas celulares. E aí se eu refletir sobre isso durante a revisão, é claro, às vezes eu não vou, simplesmente vou passar por cima, mas às vezes eu vou refletir. Então aí tem o grande poder do flashcard, que é uma revisão que é rápida, tá? Que é poderosa por ser rápida e ser por pedacinhos, né, por bits de informação, e a outra vantagem é justamente essa, de que às vezes você ao revisar vai conseguir se lembrar de todo um pedaço de um conceito, todo um conhecimento que você estudou, se você tiver estudado anteriormente. Eu vou te dar um outro exemplo aqui sobre homeostase, tá? Homeostase aqui no meu mapa mental. E se você quiser um vídeo sobre mapas mentais, coloque aqui na área de comentários que eu tenho algumas dicas muito boas sobre mapas mentais enquanto o curso lá ainda não está pronto. Então, segundo aqui o meu mapa mental, está escrito, homeostase, regulação do ambiente interno do organismo e mantém as condições necessárias para funcionamento celular. Então, são 2 pedaços de informação. Então, olha só, isso aí vale anotar. O seu flashcard ele pode vir em templates diferentes. Por que eu falo template?
Por quê? Você pode fazer sobre assuntos diferentes o mesmo formato. Então, por exemplo, preencher o espaço vazio. Então você vai ter um card com uma frase, com um texto e alguns espaços vazios. E aí você vai precisar, na parte de trás, preencher esses espaços. Então poderia ter lá a homeostase e regulação do ambiente interno do organismo. Aí eu posso falar sobre a organização do ambiente interno dos organismos. É verdade que o que faz isso é a homeostase? Aí tem lá verdade ou mentira. Eu poderia dizer, mantenha as condições necessárias para o funcionamento celular. O que faz isso? Aí eu tenho que lembrar, é a homeostase. Tá entendendo? Então, ó, verdadeiro ou falso, um formato, verdadeiro ou falso. Outro formato, preencher o espaço em branco. Outro formato, dá uma resposta sobre uma pergunta feita na parte da frente. Então aí você tem alguns formatos, né, 3 ou 4 formatos que eu falei aqui, que você pode criar. Por exemplo, você pode criar sobre o mesmo tópico vários flashcards, ou ainda você pode criar um para cada formato, seguindo aquela timeline, aquele workflow que eu falei no início do vídeo. Eu te passei 3 ou 4 formatos de flashcard, mas eu estou preparando um guia completo de flashcards para os alunos do Fórmula Habilidades de Estudos. Lá dentro você vai aprender a como ser um estudante mais estratégico e planejar a sua semana, avaliar a semana de estudos para fazer ela funcionar direito dentro da sua vida, tá? Depois eu vou te ensinar a como entender as informações. Às vezes a gente está tentando entender algo e acha que tem alguma incapacidade acontecendo, mas na verdade o método aplicado para entender ele é ruim, né? Ele não funciona, e aí em vez de a gente mudar um método a gente acaba se culpando. O que você precisa aprender a fazer é entender como o aprendizado funciona na cabeça da gente, entender que a gente consegue aplicar esse conhecimento durante o aprendizado, ou seja, métodos de compreensão, como a pirâmide de Bloom, como o Multi-Store Model, como vários outros métodos que eu explico lá no curso. E depois que você entende as informações, você precisa aprender a enviar essas informações para a memória de longo prazo e a prática de recuperação, que são as maneiras que a gente tem de fortalecer esse caminho de volta, porque é como se a gente tivesse 2 caminhos, o de ida e o de volta. Se você só fortalece o caminho de ida, você vai encher a sua cabeça de informação e vai ficar no branco toda vez que tentar se lembrar. Você precisa enviar e depois precisa fazer voltar. E para recuperar da memória também é preciso de fazer algumas práticas, tá? Então por isso que estudar estrategicamente é muito melhor do que estudar por volume. E você precisa tomar cuidado com flashcard. Por quê? Porque é muito fácil você criar 1000 flashcards e revisar 1000 flashcards por semana, tá? E aí você, um mês sem estudar, esquece tudo. Por quê? Porque o flashcard trabalha muito ali na memória de curto prazo. Então aprenda a estudar, aprenda a aprender, e você aprende tudo isso no Fórmula Habilidade de Estudos. O link do vídeo explicando como ele funciona está aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá assistir. E por esse vídeo eu agradeço pela sua atenção. Espero que o vídeo tenha sido útil e eu te vejo no próximo. Tchau!